Olá pessoal, nessa aula nós vamos falar sobre dilatação térmica dos sólidos e dos líquidos, ok? O que é essa tal de dilatação? Para que a gente compreenda o que é essa tal dilatação, eu vou fazer o seguinte, né? Imagine que eu tenho aqui um pedaço de metal, ok? Um sólido, ok? Bom, nós sabemos que tudo é composto de átomos, né? Então, do ponto de vista microscópico, esse metal, né, é formado por milhões de átomos, ok? Milhões de átomos que estão organizados, né, em uma rede cristalina, que estão unidos, né? Esses átomos eles não estão livres, eles estão unidos por uma coisa chamada de força, aquilo que a química chama de força intermolecular. Eu estou representando aqui por essa coisa vermelha aqui, essa linha tremida aqui, ok? Força intermolecular. É essa força que mantém o que? Os átomos unidos, formando a rede cristalina que dá, né, a forma sólida desse metal. Estou imaginando aqui um pedaço de metal. Bom, a gente sabe que os átomos eles não são destituídos de movimento. Então, os átomos eles estão em movimento, sempre em movimento. O que é que acontece, né? Embora esses átomos, essas bolinhas pretas aqui eu estou representando como átomo, esteja em movimento, né? Eles vão estar ali se deslocando em torno de um ponto de equilíbrio, ok? Então, existe uma distância média e máxima que eles vão poder estar distante um do outro, né? E aí essa distância, eu vou chamar aqui, ó, essa distância, que eu vou considerar aqui, ó, de amplitude. Ok? Vamos lá. Então imagine agora que eu acendo uma chama aqui, vou representar por uma fogueirinha, ok? Eu acendo uma chama, uma fogueirinha, ok? E ao acender essa chama, deixar ela aquecendo esse pedaço de metal, o que é que vai acontecer? A fogueira vai estar transferindo para o metal, ó, uma energia térmica, que a gente vai chamar de calor. Então, a chama vai estar fornecendo calor a esse pedaço de metal. E o que é que vai acontecer? A temperatura vai aumentar, né? Ou seja, vai ocorrer uma variação de temperatura positiva. Isso aqui significa o quê? Aumento de temperatura. Bom, essa energia é absorvida causando aumento de temperatura, né? Que provoca o quê? Essa energia, né, esse calor, ele é absorvido pelos átomos que compõem esse corpo. Então, o que é que vai acontecer aqui, né? Ao fazer isso, ok? Estou partindo daqui para aqui agora, né? Ao fazer isso, ao absorver essa energia, a amplitude do movimento, né, desses átomos vai aumentar. Percebam que eu estou já desenhando aqui os átomos, né, mais afastados, ok? Veja, existe ainda a força de interação intermolecular, ok? Que mantém esses átomos unidos, né? Ou seja, mantém os átomos, nesse caso aqui, no estado ainda sólido. Então, não estou falando de uma absorção de temperatura que está fazendo esse pedaço de metal derreter, ou seja, fundir, ok? Então, estou considerando aqui um limite de aumento de temperatura no qual o
esse pedaço de metal continua ainda no estado sólido. Mas o que é que vai acontecer? Embora a força intermolecular continue ainda existindo, né, mantendo esses átomos unidos, né, eles não vão ficar independentes, né, a amplitude do movimento desses átomos vai aumentar, ou seja, né, eles vão conseguir se movimentar mais afastado. É o que está acontecendo aqui, ó. Essa amplitude do movimento aqui, ó, essa distância que os átomos conseguem estabelecer, né, nesse movimento um do outro é maior. Veja, do ponto de vista microscópico é isso que está acontecendo. Então, eu forneço calor, ou seja, a um corpo, ele absorve esse calor, sua temperatura aumenta, né? Esse calor que é absorvido, ele é absorvido pelos átomos, ok? Que compõem o corpo, né? E ao fazer isso, os átomos ele ficam mais livres, quer dizer, ficam mais distantes, ok? E esse distanciamento maior, né, essa amplitude, ocorre em todas as dimensões, ok? Bom, de maneira macroscópica, ou seja, olhando agora não do ponto de vista dos átomos, ok? Mas olhando do ponto de vista mesmo a olho nu, né? A gente vai perceber que isso vai gerar o quê? Vou escrever aqui, ó. Isso aqui vai gerar o quê? Um aumento de tamanho. E eu vou botar aqui, ó, em todas as dimensões. Eita. Ou seja, o que é que está acontecendo aqui? Deixa eu consertar aqui. Pronto, né? Em todas as dimensões. Pronto. O que é que está acontecendo aqui, né? Na prática, essa barra está aumentando de tamanho. Esse aumento de tamanho, né, por conta do que está acontecendo do ponto de vista microscópico, é o que a gente chama de dilatação. O que é a dilatação, então? A dilatação é o aumento de tamanho ou, observem isso, a diminuição de tamanho, ok, de um corpo em função da variação da temperatura. Ah, eu falei diminuição de tamanho. Como assim, professor? Eu usei um exemplo no qual o corpo está absorvendo calor, aumentando a temperatura, aumentando a amplitude das moléculas, ok? Dos átomos, ok? Só que se eu fizer o contrário, se eu retirar calor, vai acontecer tudo ao contrário, ok? Vai acontecer tudo ao contrário. Se eu retirar calor, a temperatura vai diminuir, ok? A amplitude vai diminuir, ou seja, de maneira macroscópica, o comprimento também vai diminuir. Beleza? Entendido isso aqui? Vamos lá. Bom, mas de maneira prática, como é que eu posso determinar, né, o quanto um corpo vai aumentar ou diminuir, ou seja, determinar o quanto o corpo vai dilatar. E aí que vem. Bom, para uma certa faixa de temperatura, a gente pode garantir que a dilatação, isso aqui é muito importante, gente, ó. Dilatação vai ser o quê? Vai ser proporcional, ok? Vai ser proporcional, ó, ao que? A variação de temperatura, ok? Dilatação proporcional à variação de temperatura, ok? E isso é fenomenal, ok? Isso é show de bola. Vamos lá. Como assim, professor? Então, vamos considerar
uma dilatação em uma dimensão, ok? Quando a gente está falando de uma dilatação em uma dimensão, ou seja, a gente está falando de dilatação de comprimento, ok? A gente chama essa dilatação de dilatação linear, ok? Então, a dilatação linear, vou botar aqui, ó, dilatação linear. Veja, a dilatação linear é uma dilatação de comprimento. Então, imagine aí um fio. Imagine um fio recebendo calor, dilatando, ou perdendo calor, dilatando, ok? Bom, então, a gente pode calcular, determinar a dilatação da seguinte forma. Esse ΔL aqui, que vai ser quem? A dilatação linear, ok? Vai ser igual a, veja bem, um coeficiente, que eu vou chamar de coeficiente de dilatação linear, ok? Vezes o comprimento inicial, ou seja, o comprimento antes de sofrer a dilatação, vezes a variação da temperatura. Então, veja bem, ó, dilatação diretamente proporcional à variação da temperatura. Veja bem, então vou botar aqui, ó, variação da temperatura. Ok? E vou botar aqui, ó, comprimento inicial, ok? E vou colocar aqui, ó, coeficiente de dilatação linear. Aí eu quero que vocês prestem atenção na seguinte coisa, o que eu vou dizer. Gente, esse coeficiente de dilatação linear, ele é uma característica da substância que a gente vai estar adotando aqui. Como assim, professor? Olha, para o metal, por exemplo, para o alumínio, eu tenho um coeficiente de dilatação linear. Para o cobre, eu tenho outro coeficiente de dilatação linear. Para a prata, eu tenho outro. Ou seja, o valor do coeficiente de dilatação linear vai depender da substância que eu esteja analisando o processo de dilatação. Então, isso aqui é uma propriedade do meio. Isso significa que algumas substâncias, então, assim, por exemplo, eu tenho, vou dizer, um fio de cobre, um fio de alumínio, um fio de prata. Isso significa que, como os coeficientes são diferentes, isso significa que alguns materiais dilatam mais que outros, ok? Então, esse coeficiente de dilatação está guardado informações da substância, ok? Bom, mas isso aqui é para uma dilatação em uma dimensão, ou seja, comprimento. Vou até consertar aqui que eu percebi que eu botei comprimento. Mas cumprimente todo mundo, seja uma pessoa educada, seja uma pessoa gentil, ok? Vamos lá. Professor, o que aconteceria se então eu tivesse uma dilatação em duas dimensões? Aí a gente vai chamar de dilatação, ó, superficial. Que é dilatação de superfície. Ou, para ficar mais fácil, identificar área. Quando envolve calcular área dilatada, a gente vai chamar de dilatação superficial. E aí eu quero mostrar a vocês uma coisa extraordinária. Como assim, professor? Imagine que eu tivesse uma lei para dilatação linear, ou seja, em comprimento, uma lei para dilatação superficial, ou seja, de área, e uma lei para dilatação volumétrica. Meu Deus do céu! Ia ser mais complicado. Mas uma coisa extraordinária que eu digo a vocês. Gente, eu uso a mesma equação, entre aspas, eu uso a mesma equação para calcular dilatação linear, superficial e volumétrica. Como assim, professor? Porque o senhor falou entre aspas? Porque, na verdade, eu vou reescrever essa equação,
Só que agora botando informações relacionadas a o quê? A dilatação de superfície. Então vamos lá. Então veja bem. Eu vou ter aqui a dilatação superficial, que vai ser dilatação de área, vai ser igual a ΔA. Olha aqui. Veja, eu tenho um ΔA, tenho um ΔL aqui. Até aí tá igual, só estou mudando de comprimento para a área, ok? Vai ser igual a coeficiente de dilatação. Coeficiente de dilatação superficial. O que é que eu tenho aqui em cima, minha gente? Coeficiente de dilatação linear. Então até agora não mudou. Só estou usando agora um coeficiente de dilatação superficial. Coeficiente de dilatação superficial vezes comprimento. Não, área inicial. Área inicial, mas o que é que eu tinha aqui em cima, minha gente? Eu tinha comprimento inicial. Vezes, ó, a variação da temperatura. Então nós temos a mesma, vamos dizer aqui, a mesma lei, ok? Para calcular a dilatação superficial, né? Então a dilatação superficial vai ser proporcional à variação da temperatura. Ok? Aqui a gente já falou área inicial. E aqui nós vamos ter o coeficiente de dilatação superficial. Ok? Então, nós temos aí a mesma equação, ok? A mesma lei. E como eu já adiantei, a gente vai ter a mesma coisa para a dilatação volumétrica. Vou escrever aqui. Vou fazer uma mágica. Vai aparecer aqui, ó. Pum, do nada, espia. Eu não disse? Apareceu. Então, gente, o que é isso aqui? Variação. Ok? Variação do volume, da temperatura, perdão, da temperatura. Volume inicial. E coeficiente de dilatação volumétrico. Ok? Então nós temos aí, né, uma única lei para calcular a dilatação linear, superficial e volumétrica. Perfeito, né? E aí eu vou dizer para vocês, existe ainda uma outra coisa mais extraordinária ainda. Como assim, professor? Veja bem. Coeficiente de dilatação linear, coeficiente de dilatação superficial, coeficiente de dilatação volumétrico. Gente, para sólidos homogêneos, ou seja, sólidos que não são formados por mistura, são formados por uma única substância, a gente vai ter a gente vai poder estabelecer uma relação entre os coeficientes de dilatação. Então, o que é que eu sei, gente? Ó, o coeficiente de dilatação superficial, ou seja, de área de duas dimensões, vai ser 2 vezes o coeficiente de dilatação linear. E o coeficiente de dilatação volumétrico vai ser 3 vezes o coeficiente de dilatação superficial. Isso é fenomenal. Gente, o que isso significa? Vamos lá. Imagine que você tem um problema no qual você queira calcular a dilatação volumétrica, mas você só tem a informação do coeficiente de dilatação superficial. Então, o que é que você faria? Por exemplo, vou reescrever essa equação aqui embaixo, só para vocês entenderem o nível de beleza da coisa. Então, nesse caso aqui, ó, eu calcularia o volume fazendo assim, a variação, né? A dilatação volumétrica, fazendo assim, ó. 3 vezes alfa vezes VO vezes ΔT. Ou seja, se isso aqui
é igual a isso, então posso jogar ele aqui, ok? Isso é fenomenal. E eu digo para vocês, vocês vão se deparar com esse tipo de coisa o tempo todo, quando estiver fazendo questões de Enem, questões de vestibular. Porque se é para complicar, porque vai deixar fácil. Mas essa complicação é uma complicação simples, ok? Gente, e de maneira geral, a gente pode escrever essa relação assim, ó. Ok, veja. Coeficiente de dilatação superficial, ou seja, em uma dimensão, igual a coeficiente de dilatação Perdão, eu falei superficial não, aqui ó. Coeficiente de dilatação linear, ok? O alfa, em uma dimensão vai ser igual ao coeficiente de dilatação superficial em duas dimensões, que vai ser igual a um coeficiente de dilatação volumétrica, três dimensões. 1, 2, 3, né? Tá aí feito, ok? As relações. E por que é importante eu saber disso aqui e não querer gravar isso aqui, ok? Primeiro porque aqui eu vou ter que gravar uma equação, né? Se eu levar em consideração essa parte aqui, que tem outras. Veja, eu tenho aqui, ó, beta em função de alfa, gama em função de alfa. Tá faltando aqui, por exemplo, beta em função de gama em função de beta, ou seja, para eu não gravar várias relações, eu gravo essa única relação aqui, ó. Eu gravo essa única relação aqui e eu posso estabelecer qualquer relação que for pedido na questão. Como assim, professor? Vamos lá. Imagine então agora que a questão te dê aqui o coeficiente de dilatação superficial, ok? Olha aqui, gente, olha a seta. E te peça para calcular a dilatação volumétrica. Meu Deus do céu, e agora? O que é que eu vou fazer? Vou rezar? Não preciso. Se quiser, pode rezar, mas não preciso. É só lembrar que eu tenho uma relação aqui de... Só vou usar essa parte aqui, ok? Beta e gama. Então, vamos lá. Vou fazer aqui no cantinho só para exemplificar. Então, vou ficar beta sobre 3, ó, estou pegando essa parte, igual a... Desculpa, gama, que é gama sobre 3, igual a beta sobre 2. Ok? Fazendo aqui o produto do meio pelos extremos, eu sei que o 3 vai lá para cima. Então, eu sei que alfa vai ser igual a 3 meios de beta. Pronto. Então, nesse caso aqui, se fosse para resolver esse problema, né, em função, vou voltar para essa equação aqui, ó. Vou voltar para essa equação aqui. Deixa eu marcar ela aqui. Vou voltar para essa equação. Então, ó, para essa aqui. Então, se eu quiser agora calcular a dilatação volumétrica em função de beta, oxe, o que é que eu faço aqui, ó? Resolvo na hora aqui, ó. Pagar aqui, né? E aí ficaria 3 meios de beta, ou seja, resolveria a questão. Então não tem mais surpresa, ok? Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido, compreendido. Qualquer dúvida, pode aí, ó, mandar nos comentários que eu tento responder a vocês, ok? Abraço!